Transportador, como estão as suas vendas? Você sabe se você já teve novas vendas hoje, se você conseguiu mais cargas, se aumentou, se diminuiu? Você tem uma equipe comercial? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar especificamente sobre gestão de vendas e também sobre controle, gestão da empresa como um todo. E eu estou aqui com nada mais, nada menos, um grande amigo, Flávio Capaz, que é um excelente consultor e coaching na área comercial e na área de gestão de controle. Isso, exato. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e é um prazer falar, inclusive, para o público que normalmente é o seu público, como esse canal Objetiva, que são os gestores das empresas transportadoras. Flávio, é um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigado. Há muitos anos a gente tem relacionamento, muitas conversas. Sim. E conversas muito produtivas sobre a área comercial, sobre como criar uma equipe comercial, o comportamento no momento das vendas, o comportamento do seu consultor de vendas, né? Tudo isso são mistérios para o pessoal da área de transportes, né? Tem muitos que estão começando, que o vendedor é o próprio dono, o próprio empresário. Claro. Então, eu acho que é extremamente enriquecedor para o nosso público falar um pouco sobre essa gestão de vendas, essa formação de equipe. E eu queria convidar você para clicar aqui no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos do transporte, que é extremamente importante. E a gente vai para o assunto agora aqui no canal Tudo sobre Logística. Certo, Flávio? Flávio, eu queria, antes da gente começar a entrar no assunto, né, sobre a gestão da equipe comercial, a criação de uma equipe comercial, que você se apresentasse um pouco, né, falasse, mas não fala tudo, senão você vai levar o tempo todo aqui do nosso podcast, cara. Eu sou um profissional que estou há mais de 20 anos dando consultoria e coaching para empresas que têm ou precisam desenvolver uma área comercial. Então, dentro do aspecto do desenvolvimento, da implementação de uma área comercial, do desenvolvimento da área comercial, e também da parte de cadeia de comando, de como gerir e ter controle sobre as informações e que ações tomar, eu diria que eu tenho um pouquinho de estrada para poder ajudar. Ok, Flávio, entendo que você, né, é super humilde e não falou um terço do que você realmente faz, né, as suas credenciais. Gente, você não conhece. O coaching, né, o Flávio realmente é um coaching excelente. Treinou nossa equipe comercial por vários anos, né? Somos amigos há mais de 12 anos, acho que é uma dúzia de anos já, né? Por aí, ou mais. E tive o prazer de acompanhar o crescimento e o êxito, né, da Ativicorp. E hoje, sem dúvida nenhuma, está na vanguarda das informações, do know-how, do conhecimento sobre transporte, sobre logística. Enfim, teu produto, eu sou um apaixonado pelo teu produto. Sei que ele é incomparável. Obrigado, Flávio, obrigado. Mas a gente vai falar agora, né, como é que a gente faz para estruturar uma equipe comercial dentro de uma transportadora. A questão que muita gente aí, muitos dos nossos clientes, amigos e espectadores aqui do canal, é que o empresário, ele está tão envolvido ali na operação, na maneira de conduzir, com os colaboradores, que ele não consegue olhar a empresa de fora. Exato. Se você me permite, eu acredito que a gênese do produto, a origem do produto, não, do problema, né? A gênese do problema, a origem do problema, ela advém exatamente do êxito. É paradoxal, é contraditório. O êxito é que traz o problema no seu bojo. Normalmente, uma empresa de transportes, ela tem êxito porque seus fundadores, seus proprietários
perceberam uma lacuna dentro do mercado que podia ser muito bem atendida com uma forma de se prestar o serviço diferenciada que eles próprios dominavam. E, a partir daí, eles ousaram ir ao mercado, montar essa empresa e, com a parte da frota própria ou agregada ou uma mescla disso, começaram a prestar um serviço diferenciado no mercado. Então, a diferenciação que eles têm em termos de atuação profissional é o que lhes garantiu o êxito inicial. Logo, se funde a imagem do proprietário com a empresa. Isso não é ruim para o início, para o empreendedor ele ter essa imagem dentro de uma fusão projetada no mercado. Então, é a empresa do fulano de tal. E aí põe o nome da empresa passa a ser o sobrenome dele. Bacana. Só que ela cresce. Cresce exatamente porque ele teve êxito. Cresce porque ele faz de uma forma diferenciada. E conforme ela cresce, ele precisa se adaptar às novas demandas que os clientes dele estão enfrentando no mercado, por competitividade, por exigência dos clientes. E, consequentemente, ele precisa se descolar um pouco da operação. Ele precisa ter condições de ter estruturada a parte que controla a empresa na área financeira, na área comercial, na área administrativa, na área operacional, porque se ele tentar fazer tudo, será impossível. Ninguém consegue jogar em todas as posições e marcar gol ainda e ser vitorioso. Cara, não tem condições, é impossível. Então, esse descolamento ele chega a ser traumático, dolorido, porque eu fiz a empresa nascer, eu fiz o cliente acreditar na minha empresa com a minha forma de agir. Se eu me descolar disso e deixar de ser o homem comercial, como é que vai ficar? Ele precisa, na verdade, entender que ele tem como replicar isso. Ele tem como ir buscar no mercado, profissionais, treiná-los dentro da cultura da empresa dele e ter uma estruturação de trabalho que ele não seja mais o cara que põe a mão na obra. Enquanto ele estiver na operação, no operacional, seja na área comercial, seja na própria operação da área de transportes, seja na administração propriamente dita, ele não estará gerindo o negócio. Então, estruturar a área comercial é necessário, é vital. E isso requer que ele abdique desse apego que, puxa, eu sou o cara comercial, eu sou a empresa. Ele vai continuar sendo a empresa. A empresa tem que pensar como ele, porque isso deu à empresa a característica que a fez vitoriosa. Mas ele não tem que ser mais o cara que põe a mão na massa o tempo inteiro. Senão, eu vou perguntar, quem é que está gerindo a empresa? Quem está gerindo a área comercial? As coisas acontecem como... né? Eu faço uma analogia, Jefferson, ao cara que é dono de um bar, de um boteco mesmo. Ele está no caixa não para receber a grana, mas para ter a visão e gerenciar o boteco de uma forma holística, de uma forma completa. Só que aí tem o camarada que é o Copa, que está servindo a empadinha. Ele faz um sinal para o dono do bar e diz, olha, eu tenho que ir no toalete. E quando ele vai, aproxima-se um cliente da vitrine ali onde estão os salgados. Ele não vai deixar o cliente esperando. Ele sai ali, lava as mãos, põe uma luvinha e vai atender o cliente. Vai servir a coxinha, vai tirar um café para ele. Só que enquanto ele está fazendo isso, o camarada que é o Copa já saiu do toalete, porque era apenas número 1, né? E aí veio, e aí está conversando lá com o chapeiro, e não está trabalhando nem deixando o outro trabalhar. Só que ele está ali operacionalmente servindo o cliente. E ele não consegue ver isso, porque não tem olhos na nuca. Então, quando você está na operação, seja ela administrativa, financeira, a operação propriamente do transporte ou a área comercial, eu vou perguntar quem é que está dirigindo ou gerenciando a empresa. Pois é, né? E isso é uma das grandes dificuldades, porque o empresário, né, principalmente o pequeno empresário, foi ele que criou a empresa e ele que conquistou os primeiros clientes. Exato, que inclusive não pode ficar só neles, né? Exatamente. Você defende muito isso com muita propriedade. Não é possível que você tenha 1, 2 ou 3 clientes e teu faturamento esteja estribado nisso.
Mas para que você transcenda isso, que foi o início da tua empresa, a necessidade que você tenha pessoas profissionalmente focadas em buscar novos clientes, potenciais clientes, em que possam prospectar esses clientes para que você não fique com o teu faturamento só com 1, 2 ou 3. Porque a gente estava comentando aqui um outro dia, Flávio, que é tão perigoso e tão simples de você perder um cliente que hoje existem muitas fusões e aquisições. Então, o seu principal cliente, que é uma empresa de muitos anos, e num certo momento ela é vendida. Pronto. E entra uma outra equipe de gestão. Pronto. Que tem os seus transportadores fiéis. Já era, cara. Você tem toda a razão. Isso pode acontecer. Você não tem domínio sobre isso. Você tem domínio sobre a tua atuação. Então, é aquela história, né? Quem tem um, não tem nenhum. Né? Então, se você tiver vários, você começa a ter possibilidade de transformá-los em grandes clientes. Mas, para isso, tem que ter alguém full-time pensando comercialmente. E não pensando comercialmente como um empresário que abriu a empresa, que tem que pensar também na parte financeira, na parte da operação propriamente dita, na parte... Ah, meu amigo... Se está com seguro... Se tem que comprar mais pneus ou não... Se o caminhão está com problema, se o cliente está reclamando, se a fatura venceu, se o pneu está rodando... Não rola. E aí, a pergunta que fica no ar é, mas tá bom, vou contratar alguém para montar um departamento comercial e aí vou contratar pessoas para atuarem comercialmente, não vai perder a característica que me fez ter sucesso? Se você for bem assessorado, não. É a mesma coisa em termos de gestão. Você só vai ter uma gestão boa se você tiver informações atualizadas, acessíveis, à sua mão o tempo inteiro. Não é o que o teu produto oferece? Então, ele tem condições de tomar decisões, porque as informações são confiáveis, são online, em real time, disponibilizadas da forma que ele precisa. Maravilha. A mesma coisa na área comercial. Se ele tiver pessoas e elas forem aculturadas à forma da empresa dele atuar, à sua forma de prestar o serviço, que é o que lhe deu sucesso, ninguém tem que transformá-lo numa outra empresa. Tem que respeitar quem a empresa dele é. A entidade jurídica que ela é. Ela já tem uma forma de ser, porém focado no resultado comercial. Focado em prospectar, focado em conquistar o cliente, focado em fidelizar o cliente. Aí sim ele vai ter êxito. Ele não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ele tem que se dividir e muitas vezes isso perde foco. Sim, perde o foco, perde a energia. Flávio, quantas vezes eu atendi pessoas aqui que a gente está conversando com o empresário e ele fala, não, para mim tá bom, não quero mais crescer. Ah, mas por que você não quer? Eu não quero mais problema. Peraí, vamos lá, vamos entender a situação, né? Você não quer crescer, ok, mas isso não significa que eu não quero mais problema. Veja, existem duas coisas aí dentro dessa frase que são perigosas. A primeira delas é que problemas são oportunidades. Exatamente. Né? Se você tiver consciência crítica e um problema acontecer, você tem a chance de ter domínio sobre possíveis repetições, contingenciá-las, então você terá a possibilidade de antecipar-se e conseguir ter melhores resultados. E a segunda delas é, tá bom, você não quer crescer, mas você não quer ficar mais rentável? Você não quer ter mais rentabilidade? Ah, e ele vai dizer quero, não, mais dinheiro eu gostaria. Então, meu amigo, você tem que ter pelo menos a possibilidade de fazer com que a tua empresa tenha um resultado melhor através daquilo que ela oferece hoje. Um resultado melhor implica em você ter clientes que precisem do que você oferece. Quem são esses clientes? Será que qualquer cliente é cliente da transportadora XPTO? Eu diria que não. Quando você pensa em montar uma empresa, seja do que for, ao pensar em montar e ela já ter um pouco da tua personalidade, da tua característica, com alguém que vai dar os rumos para ela, você já definiu um perfil de clientes.
Então, esse perfil de clientes ele tem que ser analisado, ele tem que ser pensado, ele tem que ser mais clarificado para que o alvo fique mais claro e ele ir buscar clientes dentro desse perfil. Muitas vezes você ouve as pessoas falarem, né? Oh, caiu na rede é peixe, não é bem por aí, né? Pode ser um tiro no pé, né? Se eu pegar um cliente que precisa de alguma coisa que eu não tenha a condição naquele momento, não quer dizer que amanhã eu não venha a ter, de oferecer comercialmente, eu posso estar queimando meu nome, eu posso estar transformando o que seria uma oportunidade num acidente comercial. Exatamente. Muito bom, Flávio. E aí, agora sim, o empresário, ele tem a consciência que ele precisa ter um time, mesmo que ele comece sendo gestor, ele precisa ter um time. E como é que ele monta esse time aí? Como é que você aconselha o pessoal? Pois é. Primeiro ele precisa entender quais são as diretrizes que movem a cabeça dele como empresário e como empresa. O que é que ele busca? Definido aquilo que norteia a busca dele como cliente, a gente vai se aproximar mais do perfil que funciona bem com aquilo que ele tem a oferecer. Nesse perfil, ele tem que ter uma estruturação de profissionais que sejam hunters, que vão buscar isso no mercado, que tragam possíveis clientes para fazerem testes e se darem bem, e aí sim gostarem do que ele tem a oferecer e virem a progressivamente se tornarem maiores clientes. Pois não, pode falar. Se você puder explicar o que é Hunter. O Hunter há dois perfis básicos comerciais, o Hunter e o Farmer. O Hunter é aquele que é o caçador que vai buscar novos clientes. E o Farmer é aquele que cultiva os clientes que já existem, no sentido de maximizar o que se faz com eles, em termos de qualidade e em termos de volume. Então, hoje, o potencial de venda e o potencial de compras são coisas distintas. As pessoas confundem isso. Qual é o potencial de compra do meu cliente? Ele pode ter demanda de fretes para vários lugares, num volume altíssimo, e só comprar de você um fretezinho para um determinado lugar. Esse é o seu potencial hoje de vendas, diante de um potencial de compras enorme que ele tem. Então, trabalhar esse cliente para que a confiança dele se solidifique, para que ele faça novas tentativas, novos test drives com você e saia feliz e aumente as praças que você vai poder oferecer o teu trabalho de transporte e aumente o volume nessas praças, é o que um farmer faz. Já buscar um novo cliente é o que o hunter faz. Tá, e isso são perfis de pessoas diferentes, né? Que são características pessoais de alguns vendedores. Então, o empresário ele tem que identificar qual que é o perfil dele, empresário, né, como ele trabalha, chamar pessoas com alguma similaridade e transformá-las, digamos... moldá-las dentro da cultura que ele pratica. Dentro da cultura. Então, ele vai buscar perfis, sim. Num primeiro momento, ele pode até ser o gestor comercial, já é um passo melhor do que ele ser o único homem comercial, desde que ele vá buscar pessoas que sejam moldáveis também, não podem ser vedetes, acharem que sabem tudo, tem que ser pessoas com humildade. Não pode ser uma estrela, né? Não, tem que ser pessoas com humildade intelectual, e elas podem conhecer muito mais de vendas do que o empresário, mas quem conhece do segmento, do mercado, dos clientes que já tem, é ele montou a empresa, então tem que ter uma humildade intelectual. E a partir de achar essas pessoas, sejam hunters ou sejam farmers, uma pelo menos que busque novos clientes e outra que cultive os que já existem, ele vai começar a ter novos resultados e ele tem que se estruturar para isso. E o que eu vejo muitas vezes, Jefferson, é até algumas empresas quererem transformar o atendimento ao cliente numa pseudo-atuação comercial. Ele tem um papel comercial. O atendimento é o pós-venda, que é o pré-venda da próxima venda. Mas transformá-lo num perfil comercial requer um pouco mais de know-how, não é só aprimorar o atendimento ao cliente. O seu atendente sabe negociar, sabe comercializar, sabe tratar um cliente com todo o acolhimento que o cliente precisa, ele é robótico, não é robótico, sabe falar.
consegue gerar com o seu cliente uma identificação que a gente chama de rapport, que é a percepção de encontrar no outro um pouco da gente. Ele sabe criar essa identificação para que o cliente se sinta acolhido, goste de falar com aquela transportadora. Puxa, o atendimento deles é excelente. Veja, problemas todas as transportadoras e todas as empresas têm. Agora, se eu tiver uma transportadora que se antecipa ao problema, ela tem informações como, né, o TMS provê. Ele dá a ela informações atualizadas, antecipadas, precisas, que lhe permite ter decisões que vão antecipar a situação da transportadora com o seu cliente. Né? Diferente você saber se uma mercadoria vai ser entregue ou não vai ser entregue, na hora que ela é entregue, ou deveria ter sido. E diferente você saber se há um problema e eu tenho que, de alguma forma, contingenciar para evitar que ela atrase ou diminuir o atraso ou substituir aquela situação por um outro modal que me permita atender o cliente tão importante que eu tenho como transportador. E muitas vezes é importante que o cliente nem saiba que existe o problema, né? Boa! Exato! Problemas acontecem o tempo todo. Boa. E a transportadora... ela soluciona e fica transparente para o cliente. Exatamente. Exato. E aí, é lógico que depois você faz um report pro... Né? Você faz um relatório, explica para o cliente o que aconteceu, claro, e como você resolveu. Que isso é extremamente sem enriquecedor, dúvida, porque ele vai confiar. Confiar, você está consolidando a confiança, exato. Porque a base do serviço é a confiança. É a confiança. Agora, como é que você vai inspirar a confiança, vai cativar o seu já cliente, fidelizando, aumentando em volume e qualidade de vendas, se você faz tudo? Como é que você vai buscar novos clientes que enriqueçam essa cesta de clientes que você precisa ter para não ficar apenas com 1, 2 ou 3, se você não tem tempo para nada, está sempre devendo alguma coisa, até para a tua parte administrativa, financeira, operacional, em termos de atuação? Não dá, cara, é inviável. Então você tem que estruturar, sim, e estruturar de maneira que o teu comercial possa ser quem se preocupa, quem carrega teu cliente no colo, quem dá atenção para o teu cliente. Veja, você vai falar, puxa, mas eu vou deixar de ser a cara da minha empresa junto ao meu cliente? Não, não. Você tem que ter vários contatos dentro do teu cliente. O networking no cliente não pode ser você, empresário, que é amigo do empresário, que é dono da empresa cliente tua, e está tudo bem, nós nos tratamos em nível de empresários, de amigos, e resolvemos o resto. Não. Há problemas que podem ser solucionados quando a operação logística dele te sinaliza uma necessidade que não era nem prevista, e a tua operação, então, sai na frente e soluciona de forma transparente, como você disse. Será que não tem que ter alguém fazendo a interface disso? Será que essa interface não é fundamental para que essa relação se consolide, que ela tenha êxito, que ele se torne alguém que ele, o gerente de logística dele, o gerente comercial dele, que teve o cliente bem atendido, fale, olha, nós temos uma transportadora que presta serviço para nós, que eu recomendo. As recomendações não vêm só de empresário para empresário. Todo mundo pode recomendar. Sem dúvida. E pode queimar também. Pode queimar. Queimar, assim, enquanto um indica, o outro quer. 10 queima, né? Pois é. Então, por isso que a gente tem que ter essa preocupação de ter um bom atendimento. Exato. Que o empresário tem. E se ele está atuando no bom atendimento, quem está vendendo? Exato. É a história, se ele está servindo a coxinha, quem está gerenciando? Quer dizer, então, você precisa ter pessoas estratégicas e papéis estratégicos para que a tua empresa possa ter o melhor resultado, mesmo que você não queira crescer muito, mas que ela seja confiável, que ela tenha uma operação naquelas praças que você escolheu para agir, que seja um verdadeiro relógio, que inspire confiança ao cliente dela, sem dúvida. É muito bacana a gente conversar sobre isso, Fábio, porque o pessoal, às vezes, tem essa visão centralizadora e não consegue delegar. E muitas vezes não consegue treinar essa equipe. Bom, agora você tocou num ponto que aí rolou uma telepatia aqui. Você desculpe. Cara. Eu já estive em situação de propor treinamentos
e consultorias para algumas empresas que são da área de transporte e fui muito bem acolhido. E em outras, eu tive a percepção de que o empresário acha que ele próprio é capaz de treiná-los e é capaz de desenvolvê-los e de fazer tudo. Ou seja, a mesma visão que ele tem, que ele é o homem comercial, ele acredita que ele pode treinar todos a fazer da forma que ele acha que seja o ideal. Veja, a empresa cresce. É a mesma coisa que você dizer, eu posso ensinar química, física, português, inglês e literatura para os meus filhos. Cara, você pode até saber muito bem todas essas matérias, mas se você não tiver professores que se especializados, que se preocupem em desenvolver teus filhos naquela matéria para que eles formem a visão de conhecimento mais ampla e mais profunda, cara, dificilmente eles vão ter êxito num Enem ou numa faculdade que eles queiram entrar. É muito bacana essa sua observação, porque eu fiquei imaginando aqui, né, alguns empresários muito conhecidos de todo mundo. Por exemplo, a Trajano. Ela está vendendo, ela está ali na frente vendendo eletrodoméstico, ela está, né, da Magalu. Poxa, ela montou uma equipe comercial que virou gigantesca. Exato. Poxa, ela pôs a cultura dela até na internet. Ela conseguiu fazer com que a cultura dela passasse por todas. E ela é uma figura conhecida. Exato. Mas veja, a receita do sucesso, ela não é transformar tua empresa em outra, mas é pelo menos entender que passos foram tomados por quem teve sucesso e de maneira análoga, similar, preservando segmento de mercado, atuação, cultura, peculiaridades do proprietário, propriamente dito, fazer com que a empresa trilhe siga essa trilha de êxito. Por que não? Excelente. E então aí, ele encontrou as pessoas do perfil que é treinável, né, com a cultura próxima dele, e aí ele pode, né, o empresário vai fazer alguns treinamentos, uma transferência de cultura. E como é que ele gere essa situação? Então, ele tem que, futuramente, ele vai ter que ter um gestor para acompanhar essas pessoas. Mas enquanto ele não tem, ele precisa entender qual é o resultado que ele está tendo através dos olhos dos clientes dele. Não adianta ele achar que o atendimento dele está bom, que a qualidade de vendas dele está saudável. A opinião que importa não é a dele. É dos clientes dele. Nem do colaborador dele. Não. Quando eu digo dele, é de ninguém da empresa dele. Nem dele, nem do colaborador, nem daquele que puxa o saco dele, nem daquele que é crítico. É através dos olhos do cliente. O cliente diz... O que é qualidade, Jefferson? Qualidade é percepção. Então, a qualidade no atendimento é a percepção do quanto está bom o atendimento. Quando a gente padroniza a qualidade, a gente padroniza para que as percepções se tornem semelhantes. Você já imaginou se nós estivéssemos ainda na época de medir as coisas com palmo? O palmo do capaz tem um tamanho do Jefferson, tem outro de um cara de 2,5 metros de altura, é um senhor palmo, né? De um anão é menor ainda. Então, padronizou-se, não é isso? Então, padronizar a qualidade significa definir as linhas limites dentro das quais a qualidade tem que atuar. Só que, ainda assim, por mais que eu padronize, quem vai dizer se está num padrão aceitável, se está satisfazendo ou não, é o cliente. Então, veja, desculpe, é que eu conheço um pouquinho da história de êxito aí da ActiveCorp. Eu sei que você tem no teu sistema uma preocupação em dar as informações, mas você ouve, vai buscar, vai entender as demandas que o teu cliente tem, que é o transportador. E você vai trazendo a ele não só o que ele pede, mais do que ele pede, mas também o que ele pede da forma que ele gostaria. Esse é o êxito. Que o cliente realmente precisa, né? Exato. E é isso, desculpe, veja, é exatamente essa preocupação. Qual é a qualidade que o meu cliente, eu transportadora, qual é a qualidade que o meu cliente busca?
Essa é a preocupação que tem que existir. Uhum. E olha só que interessante, né? Quando nós estamos falando de serviço, é meio que intangível. Porque a transportadora vai pegar um material aqui e entregar ali. Exato. Não é um produto perceptível. Que eu possa medir e falar, tá na tolerância. Não é um produto de engenharia. Exato. Assim, mais uma razão para ele ir ouvir o cliente. Então, o homem comercial, ele é aquele que não vai só vender. Ele, dentro da atuação dele de farmer, que ele vai cultivar o cliente, ele vai buscar o feedback, ele vai ouvir o cliente, ele vai estimular o cliente a dizer o que está bom, o que não está. Ah, tá tudo ótimo. E o que poderia melhorar? Ele vai incitar o cliente a trazer a ele até as demandas que o cliente não revela, mas que tem, que estão numa área semiconsciente dele. Com essas demandas em mão, ele vai nutrir a empresa, o empresário propriamente, para que ela possa se antecipar. Hoje, Jefferson, não é a grande empresa que engole a pequena, é a ágil que engole a lerda. Então, mesmo eu não querendo crescer, não quero que meu negócio cresça, tá ótimo, mas você tem concorrentes no mesmo nível e porte que você. Para que você sustente sua fatia de mercado, seu share, para que você maximize sua fatia de mercado, você tem que se antecipar. Onde estão as respostas para se antecipar? Nos seus clientes. E aí, se você padroniza isso e transforma isso em dados, os indicadores vão te dar a linha de pensamento. Recentemente, eu fui questionado por uma amiga que é dona de uma transportadora se eu poderia ajudá-la, caso ela demandasse, ela viesse a contratar meu serviço, a definir os índices, as metas. Eu falei, olha, os KPIs, os Key Pies, as chaves indicadoras de performance, elas têm que ser definidas em função da peculiaridade da sua empresa. Então, eu te ajudo, disse eu a ela. Se você me contratar numa consultoria ou num treinamento, eu vou te ajudar a pensar quais são essas chaves. Mas essas chaves, elas não podem ser tiradas do além. Não. Depende da relação que você tem com o teu cliente. Não tem fórmula pronta. Não. Para um nicho de mercado que seja teu cliente, pode ser que seja importante você definir algumas chaves mensuradoras. Talvez haja algumas comuns, mas para outro nicho, talvez outras. Então, essa leitura tem que ter alguém focado no teu cliente. A pergunta que eu faço para você, empresário, transportador, é muito simples. Você consegue estar 100% do seu tempo profissional dedicado à sua empresa, focado no seu cliente? Claro que não. Então, acabou. Porque ele precisa cuidar do pneu, precisa cuidar do seguro, ele precisa cuidar do contas a pagar, do fluxo de caixa, falar com o gerente do banco. Pois é. Então, da mesma forma que você vai precisar ter alguém que cuide de algumas coisas dessas áreas todas que você acabou de desenhar, você precisa ter alguém profissional focado na tua área comercial. Cara, dói um pouquinho? Dói. Vou abrir mão da torneirinha que pôs dinheiro para minha empresa virar realidade, porque ninguém tem maquininha para imprimir dinheiro, né? Não. É vendas que traz dinheiro. Né? Como é que a gente estava falando lá, Flávio? A empresa é igual um chuveiro, né? Chuveiro, boa, exato. Só entra água por um cano exato. E sai por milhares de buraquinhos. Alguns que a gente nota, outros que a gente nem nota. Nem nota. Então, exato. Então, veja, você tem que tomar cuidado com os buraquinhos, com os furinhos, claro, análogo a uma conta bancária pessoal, pessoa física, que às vezes tua grana foi demais naquele mês, você fala, mas escuta, não comprei um carro, uma moto, para onde foi essa grana? E você vai somando e vai vendo que são os pequenos gastos que consumiram aquela grana, os furinhos são importantes de serem observados, dosados, tapados, impedidos, contidos, mas se você não fizer o fluxo que entra ser bacana, ser maior, ser melhor, cara, não vai ter dinheiro que chegue. Então você tem que ter uma área comercial atuante. Eu digo isso, Jefferson, porque eu já vi pessoas indo fazer treinamentos como empresários
na área comercial para eles ficarem melhores como homens comerciais. É válido, o conhecimento não ocupa espaço. Mas se eles acharem que por eles terem se desenvolvido, eles vão ser capazes de atuar 100% do tempo, ou ainda até mesmo replicar isso para cada um dos componentes daquela área de atendimento ao cliente, para que eles se tornem uma área comercial atuante da forma que tem que ser, amigo, você não é mandrake, não existe mágica. Não tem baqueta de mágica, eu vou plim-plim e... Cara, isso não existe. A natureza não dá saltos, ela é progressiva. Então é necessário investir. Veja, quando a gente fala num TMS, num TMS, cara, a gente fala num investimento, não numa despesa. Porque vai trazer informações. Quando a gente fala no desenvolvimento da cadeia de comando, a gente fala no investimento. Quando a gente fala no desenvolvimento da área comercial, é um investimento. Isso faz com que você tenha maior rentabilidade, tenha melhores resultados, diversifique os teus ovinhos em várias cestinhas, não é? É engraçado, né, Flávio? Que assim, muitas vezes você vai comprar alguma coisa na empresa e tal, né? Um software, por exemplo, e você vê o preço, né? É muito fácil você olhar o preço e dizer tá caro. Oh, tá caro, legal, bacana. Eu acho legal. Agora, quanto vale o seu cliente? Não, eu vou mais fundo, Jefferson, me desculpa, eu vou ser mais cretino agora, me desculpe. Cretino no bom sentido. Cara, existem investimentos que são supérfluos, mas são investimentos. Você investe na sua indumentária, se ela já está decente e você tem um relógio bom e você põe um Rolex, é um supérfluo, cara. Você não precisa ter um Rolex para estar bem vestido. Isso é um gosto. Agora, você não ter relógio já não é supérfluo. É não ter domínio sobre o horário. Você não tem um indicador ali. Não tem indicador, então você está atrasado. Você não ter o TMS, você não ter um software que te dê informações que te permitam decidir, cara, você não ter quem decida, você não ter alguém que estruture a área comercial, você não ter uma área comercial atuante, isso não é supérfluo, isso não é Rolex. Isso é básico. Isso é um investimento porque te traz retorno, só que é um investimento básico. É como não ter a caneca para pôr o líquido para beber. Vai beber aonde? Na mão? Dá para beber na mão? Dá para beber na mão, mas, cara, vai sujar, vai ser horrível, vai perder um puta tempo. Meu amigo. Então, a empresa vive sem área comercial, sendo só o dono que é o homem comercial, vive até quando? Durante quanto tempo? Com que qualidade de vendas? Com que retorno? Com que perigo envolvido? Aliás, aí ele não consegue nem tirar férias, né? Cara, não pode nem ir no banheiro, né? Não pode ficar doente. Não dá pra ficar doente, cara. Ficou doente, a empresa para. Não pode viajar. Só que aí, desculpa, posso pôr o dedo na ferida? Vamos, então, já estamos aqui para alertar. O problema não é nem só não acreditar no investimento, é o ego. Mas eu vou abrir mão de ser a cara comercial da minha empresa? Não, você vai manter. Só que num outro nível. Você vai se preocupar com as informações, atender as informações, fazer reuniões de quando em quando, com o pessoal da empresa cliente, no nível operacional, no nível administrativo, vai se reunir com o empresário que é teu amigo, que é dono da outra empresa, mas você não pode deixar só na sua mão. Não dá, cara. É inviável. E veja, o crescimento ele não é questão de ser desejável ou não. Ou é um círculo virtuoso positivo ou ele é vicioso negativo. Ou ele cresce ou ele encolhe. Porque ele vai prestando um bom trabalho. Pergunte para qualquer empresário da área de transporte se ele não quer prestar um bom trabalho. Ele vai dizer sim. Quando ele presta um bom serviço, um bom trabalho, e ele satisfaz os clientes dele, automaticamente ele vai tendo um aumento de demanda. O aumento de demanda faz com que ele precise ter mais gente no sentido de promover a prestação de serviços. Então, essa história de não quero crescer é até onde você possa, não é até onde você quer. Você não tem esse domínio. O
os grandes gurus aí do empreendedorismo falam, né? Se você não está crescendo... Você está encolhendo. Você está encolhendo. É como a economia. As pessoas falam, a economia está parada. Ela nunca está parada. Ou ela está girando positivamente ou negativamente, que às vezes numa velocidade tão lenta que é como o movimento da Terra, você não percebe. Só que, veja bem, ela não vai ficar lenta sempre. É a mesma coisa, eu estou tendo uma insatisfação num cliente. Uma pequena insatisfação, hoje. Amanhã não, depois sim. E daqui a pouco é todo dia, e daqui a pouco a insatisfação aumenta. Quando você perceber, o cliente vai embora. Então, perceba, é algo que é subreptício, ele atua por trás dos bastidores. Ele vai comendo você pelas pernas. Quando você vê, já não tem mais solução. Cara, todo mundo, quando casa porque ama a pessoa e acha que vai ser feliz, seja o homem ou a mulher, não importa. Quando se divorcia, se separa, um fala do outro, não aguento mais aquele cara, nossa, aquela mina é insuportável. Como é que chegou nisso? Não houve uma ruptura num único dia, é progressiva. E da mesma forma, quando o casamento dá certo e um se declara apaixonado por outro com 20, 30 anos de casamento, isso também não foi da noite para o dia, isso é progressivo. Só que a gente não vai se dando conta, porque as pessoas vão mudando de aparência. A pessoa vai engordando. Como é que a pessoa chega? Eu já pesei 156 quilos. Nossa, essa história também é legal contar, viu, Flávio? Eu fui um atleta de judô de competição, então eu treinava 5, 6, 7 vezes por semana. Consegui ter alguns títulos interessantes, peguei faixa preta com 16 anos, só que chegou um momento, cara, que eu só trabalhava, estudava, e eu fui progressivamente engordando. Você engorda 100 gramas, 300 gramas, 1 quilo, 2 quilos, e a camisa já tem que ser de outro tamanho. Só que você se vê todo dia no espelho, e a pessoa que convive contigo também. Daqui a pouco você está uma pipa de gordo. Você não anda mais, você quica. O meu perigo era quicar e ninguém mais achar, né? Mas então. Rolando por aí. Aí, há 20 anos atrás, eu fiz a bariátrica. Só que fazer a bariátrica não garante que você continue magro. Eu continuo hoje praticando esportes, voltei a treinar judô, faço exercícios para me manter magro. Cara, e a mesma coisa, você não perde 5 quilos em um dia. Você vai perdendo aos pouquinhos. É a boca fechada hoje, é a boca aberta hoje que te faz engordar ou emagrecer. A perda do cliente é progressiva, o ganho do cliente é progressivo. Se você não tiver alguém focado nessa perda e nesse ganho, quando você vê, já era. É muito interessante, né, Flávio? Porque, assim, é aquele reforço positivo. Então, se você sabe o que agrada o seu cliente, né? Se você ouviu o seu cliente da forma adequada e sabe o que agrada ao cliente, você repete aquilo. Você melhora aquilo. Você faz a mesma coisa com outras empresas, outros clientes. Só que veja só que interessante, Jefferson. Você está certo, correto, perfeito. Só que há uma pergunta de Kotler, pai do marketing, Philip Kotler, que diz: What's your business? Qual é o seu negócio? Quando você vai comprar uma televisão, você não compra a televisão. Você compra o que ela te oferece. É o futebol que você gosta de assistir, é o filme, é o noticiário, é a novela, é o entretenimento. Então, se um aparelho te oferece isso com mais qualidade, com mais funções que são confortáveis para que você tenha esse momento de lazer, você compra. Se não, não. Você vai a um restaurante, você não vai para comer. Você pode ir para comer, inclusive, mas talvez você vá porque é perto, é praticidade. Uma experiência agradável. Uma experiência agradável, um sabor diferenciado. Os seus amigos estão lá. Olá, aí você está buscando o quê? Confraternização, associação, né? Então, sociabilização. Então, você vai por N razões. Qual o seu negócio? A pergunta é: qual o negócio do seu cliente com você? É só o transporte da mercadoria? Não sei. Porque varia de cliente para cliente. Varia de momento do cliente para momento do cliente. Alguém está focado em analisar qual é o negócio do cliente naquele momento? Se não tiver, está só transportando a mercadoria. É muito pobre. E aí você se equipara a todos os outros. Se alguém perceber qual é o negócio e atender aquilo que o cliente demanda sem que ele seja explícito, rouba o cliente. Exatamente.
Então, ninguém deixa de ter um cliente. Ninguém desenvolve um cliente por casuísmo. Só que muitas vezes a gente não sabe o porquê. Porque não está focado naquilo. Você perdeu uma venda? Por que você perdeu a venda? É uma pergunta que as pessoas até fazem. Você ganhou a venda? Por que você ganhou? Essa é uma pergunta que não fazem. A vitória tem muitos pais. A derrota é? Tem um culpado, né? A derrota tem um culpado. A derrota é um pai só. Agora, a vitória tem muitos pais. Todo mundo quer ser pai da vitória. Agora, a questão é por que você ganhou? Por que o cliente continua a aumentar as praças ou o volume? Porque ele confia em você. Por quê? Né? Qual que é o que essa que dá manutenção ligação? nessa confiança? Pois é. Então, aí a equipe comercial tem todo approach para responder essas perguntas. Tem que ter, porque se for só para ser tirador de pedido, né? Não, um rostinho representando a empresa, aí não precisa. Muitos empresários em muitos segmentos falam: eu vou dar comissão para um cara sem que ele faça nada. Meu amigo, se ele fizer nada, o erro é teu. É um problema de gestão. Você não está vendo que ele está fazendo nada e deveria então descartá-lo. Agora, ele tem muito trabalho para fazer, mas precisa ser orientado, precisa ser, né, direcionado. E aí, como é que a gente identifica se um vendedor ele está fazendo o trabalho dele? Como é que a gente entende Através isso? da percepção do cliente. O cliente começa a ter maior volume ou vendas com maior qualidade em termos de resultados para a tua empresa. O cliente está fidelizado. Os clientes que ele prospecta realmente são os perfis que dão aderência à tua empresa? Você tem que avaliar o resultado do trabalho dele. Uhum. Bacana, porque assim, o vendedor, né, o vendedor de frete, ele tem que ter aquela frequência, falar com muitas empresas para conseguir um ou outro, né? Então, nesse momento aí, ele vai mostrar a cara da empresa, que é a cultura que o dono transferiu para ele, Sim, né, com o treinamento, com as habilidades ali, que ele tem e tal. e ele vai fomentar isso Perfeito, daí. Então, perfeito. ele precisa visitar quantas empresas para conseguir um cliente? Exato, várias, Como né? é que... Ele tem que saber qual é o perfil que ele tem que buscar, trabalhar prospectando nesse perfil, entender nessa empresa quem são as pessoas-chave para que eu possa mostrar a elas o diferencial do meu trabalho, da minha prestação de serviços, para inspirar nelas confiança em mim como profissional de vendas, representando aquela empresa, na prestação de serviços que a empresa vai fazer. Veja, toda vez que um cliente tem uma tabela de frete e diz: olha, essa é a tabela do teu concorrente, se você acompanhar eu fecho contigo, por que ele faz isso? Por que ele não fecha com o concorrente? Porque ele tem confiança em você. Esta confiança é você que construiu. Essa confiança é que o profissional de vendas tem que construir e dar manutenção. Quando alguém fala equipara o preço aqui, acompanha o preço que eu fecho contigo, há uma razão para ele querer fechar contigo. É a confiança que ele tem em você. E se você for um bom profissional de vendas, você sabe mostrar para o cliente que isso tem valor, que justifica até um preço um pouco diferente daquele que ele está querendo. Ah, tá. Então, existe a possibilidade de você cobrar mais caro e conquistar o cliente. Lógico. Depende do quê? Da confiança que você desperta no teu cliente, da certeza que ele tem que você vai fazer como se fosse ele que fizesse, com o carinho que ele teria transportando a mercadoria. Mas quem transporta não é o vendedor. Não, mas veja, não existe o vendedor e quem transporta, o agregado, ou o cara da logística. Existe a empresa. Então, se a empresa se chama XPTO, ou há uma XPTO transportadora, ou não há nenhuma. Se todos não falarem a mesma língua, não tiverem integrados com a mesma preocupação e o vendedor não for dentro da empresa, o fiel depositário dos anseios do cliente e lutar dentro da empresa por aquilo que ele prometeu junto ao cliente, ele não é vendedor. Só pôr o pedido para dentro, qualquer idiota põe. Até porque o preço, a qualidade que se oferece no serviço e o prazo com que se vai deslocar a mercadoria de um lugar para o outro pode mudar. Pode. Você pode ter
o prazo mais rápido, a melhor qualidade no atendimento e o preço menor. Você vai ter muita demanda? Vai lotar, né? Talvez sim, talvez não, né? Provavelmente você vai lotar. E quando você lotar, eu pergunto, você vai ter que ou ampliar para dar conta dessa demanda, tá certo? E aí vai complicar um pouquinho, porque não se amplia da noite para o dia, pode pegar em preço ou em prazo, ou você vai tentar manter a mesma estrutura e tua qualidade vai ficar um pouquinho degradada. E aí como é que fica preço, prazo e qualidade? Elas são oscilantes. Você tendo um preço, um prazo e uma qualidade competitiva, o diferencial é o atendimento que o homem comercial te dá e o depósito que ele guarda dos teus anseios, das tuas demandas, das tuas carências, dos teus desejos dentro da empresa dele. Então essa interface não é uma interface social, ela é uma interface profissional. Agora, isso requer que você tenha a pessoa que selecione adequadamente, desenvolva adequadamente, procure quem deve desenvolvê-la, quem deve desenvolver essa estrutura, que zele que essa estrutura tenha a tua cara, hoje com um profissional, amanhã com 100, não importa. Flávio, mas isso dá trabalho. Mas então, ser empresário dá trabalho, né? E é esse trabalho que você não pode abrir mão, cara. Pois é. Esse é o teu trabalho, empresário. Pois é, olha só que interessante, né? A gente está falando com os empresários de transporte aqui, eles estão sempre lotados de coisas para fazer. E aí, poxa, eu preciso ter uma área comercial para que eu consiga ter uma folga, pelo menos na área comercial. Só que para você conquistar isso, você vai ter um trabalho. Veja o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Arregaçando a manga para pôr as mãos à obra. Amigão. É isso. Quando ele decidiu montar uma empresa, ele não falou, vou montar uma empresa e ficou rico. Não existe isso, né? Não, ele teve que trabalhar. Apesar de muitas vezes isso é um sonho, né? Ele imagina que é assim, na hora que ele se encara com a realidade, com o cliente, com os problemas, com a estrada, com o caminhão. Cara, só que a diferença é fazer isso de forma profissional, não de forma amadora. Né? Os americanos falam, plan your work and work your plan. Planeje o seu trabalho e trabalhe seu plano. Se você não planeja, você vai fazendo de forma aleatória, conforme os problemas surgem. É tão errado quanto você administrar seu tempo através do seu Outlook. O que surge lá vira prioridade. Será que é prioridade mesmo? Sei lá. Né? Então você tem que planejar, mas você tem que trabalhar o seu plano, pôr ele em prática, executá-lo ou pelo menos tentar colocá-lo e replanejar continuamente. Cara, é esforço. Não é inspiração, é transpiração. 10% de inspiração, 90% de transpiração, cara. E é por isso que é necessário um TMS, é por isso que é necessário uma consultoria, é por isso que é necessário um treinamento. Só que qualquer treinamento, qualquer sistema, não é qualquer sistema que vai trazer as informações que o seu traz oportunamente, da forma certa, que permite a interpretação online em real time, Não é qualquer treinamento que serve para uma área de atendimento ao cliente, para uma área de negociação ou de vendas. Não é qualquer estruturação que serve. Bota um cara aí. É engraçado porque ele não compraria qualquer pneu, compraria? De jeito nenhum. Nem qualquer caminhão. Nem colocaria qualquer gasolina, nem compraria qualquer caminhão. Então, amigo, tudo isso faz parte do negócio dele. Esse zelo que ele tem com a parte que é operacional tem que existir administrativa, financeiramente e, pelo amor de Deus, comercialmente, né? Porque é onde entra o dinheiro. É o chuveiro, né? É a única forma de entrar dinheiro. Peraí, o cara vai negligenciar a única forma de entrar dinheiro na empresa, que é então, comercial. Então aí tá beirando a loucura, né? Muito louco. Rasgar dinheiro é loucura, né? É complicado, né? Pois é. E o risco é muito grande de você ficar com um cliente só. Não, um cliente tá bom, eu já tô tranquilo. Tô já há 30 anos com o cara. Pois é. E aí? E aí muda uma gestão,
um filho assume, o sucessor assume, há uma fusão corporativa. E aí, como é que faz? Aí eu não tenho mais empresa? Não tem mais cliente. Se não tem mais cliente, não tem mais empresa. E aí? Legal, né? Então eu tava na mão. Pô, vai ter que começar tudo de novo? Não, cara. Então, você vai ter que pegar o caminhão, Bicho, dirigir. É a diferença de você escolher ser passageiro no avião da sua vida ou piloto. O que você quer ser? Ah, mas eu não quero ter um Boeing. Não tem um Boeing. É um pequeno jato, é um teco-teco, mas pelo menos pilote, meu querido. Não seja passageiro. É isso aí, muito bacana, Flávio. Então, ok, entendemos que, poxa, para você crescer uma empresa, manter crescendo, dar uma viravolta nos seus negócios, é importante você estruturar, planejar um departamento comercial com a sua cultura, com treinamentos adequados aos colaboradores que também deverão ser selecionados adequadamente. Perfeito. E, com isso, construir ali um formato de administração, onde você vai ouvir o seu cliente. Vê se eu aprendi com você. Aprendeu comigo. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu vou desnudar você. Eu adoro fazer isso. Não faça isso não quero, na frente do meu Deus público. me perdoe, não quero visão do inferno. Mas eu vou fazer uma pergunta. Há 12 anos, quantas pessoas existiam trabalhando na Active Corp? Pô, Flávio, você faz umas perguntas, hein? Quantas? Acho que na época, quando a gente veio para cá... Isso, que eu dava treinamento, consultoria para você há quantos anos? Acho que 10 pessoas, 12 10 pessoas. Quantas tem hoje? 12. 42. E você foi chamando o sobrinho da sua tia, o vizinho, o irmão da sua empregada? De jeito foi assim? nenhum. O que você fez? Você foi buscando os perfis, selecionando adequadamente, treinando dentro da sua cultura, porque que eu saiba, seu software saiu da sua cabeça. Só que, claro, você foi buscar aquilo que existia de melhor no mundo e com a sua genialidade você foi dando um toque de personalização, de customização ao que o mercado nacional transportador demandava, não é isso? E eu vou falar o que você acabou de falar para mim, que é o segredo do sucesso. Ouça o seu cliente. Meu querido. Então veja, se você hoje está na vanguarda, tendo esse canal no YouTube, sendo se não for a maior, eu posso assinar que é a melhor empresa em ERPs na área de logística, né? Que é o TMS. Né? Cara, não é à toa. Quem foi falando para você o que era necessário, o que esperava, o que ansiava, até não falando, foi o teu cliente. Foi você que foi buscando mão de obra cada vez mais qualificada, porém dentro do perfil Jefferson Sescon. Porque a tua empresa tem tua cara. Tem que ter. Cara, se fosse uma multinacional, teria a cara do CEO no Brasil. Não foge. Então, você manteve a cultura, mas mantendo a cultura, inovando em função do que o mercado demanda e buscando mão de obra qualificada, com humildade intelectual, para se adaptar àquele perfil que tua empresa tem, que teus clientes esperam. Cara, não existe outro caminho. Querer outro caminho é querer reinventar a roda. A roda já foi inventada. Você pode pôr uma roda quadrada, mas depois de você tentar rodar várias vezes, ela vai arredondando, fica tranquilo. Não tem como. Aliás, eu não sei nem se ela foi inventada ou foi empiricamente concluída. Mas que, cara... Muito bacana. Então, legal, Flávio. A gente precisa treinar a equipe adequadamente, precisa construir uma cultura comercial, não só na equipe comercial, mas também na equipe que mantém o cliente ativo. Jefferson, a empresa tem que ser uma empresa vendedora. Da mulher que serve o café, do cara que cuida da portaria, até o diretor-presidente, o CEO da empresa. Uma empresa vendedora. Porque vendas é a única forma de entrar dinheiro na empresa. Exatamente. De sair tem um monte, é o chuveiro. Mas de entrar só vendendo, querido. Bacana. Então, estruturar uma equipe comercial
não é tão simples. Não, não é. Precisa sentar, adequar, fazer testes, contratar a pessoa adequada. Nem sempre vai dar certo da primeira vez. Não, claro que não. Quantas vezes você contratou analistas, desenvolvedores que eram capacitados, que tinham uma excelente formação, uma excelente experiência e que na hora de desenvolver dentro da cultura da ActiveCorp queriam corromper a cultura e ir para um caminho que não era o que você queria. Acontece, né? E aí, Acontece. ou ele vai se moldar ou não vai ficar. Não vai ficar. Isso faz parte do jogo. Porque se você mantém uma estrutura desta forma, você acaba queimando o cliente. Sim. Queimando negócios. Sim. Né? Sim. Bacana, hein, Flávio? Bom, Flávio Capaz. Pois não. Acabamos de ter uma aula. Imagina. Uma aula de gestão que muitas vezes a gente não vê isso em faculdades, em cursos. Eu já te falei isso algumas vezes e é sempre um prazer muito grande, né, ouvir essas palavras. E eu queria, Flávio, para ajudar o nosso pessoal, e se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo que, ficou excelente aqui. O bate-papo sobre comercial na área de transporte ficou muito bom. Inclusive, gente, mentalidade empreendedora. Mentalidade empreendedora é diferente de você ter uma empresa, né? É mentalidade, a capacidade de você analisar o que está acontecendo, fazer uma gestão adequada, com base em dados reais, com informações reais e principalmente ouvindo o seu cliente, que foi o que o Flávio acabou de falar com a gente aqui. Então, isso é fundamental para que a sua empresa prospere, né? Então, por favor, clique aqui no joinha, compartilhe esse vídeo e eu vou pedir aqui um favor para o Flávio. Flávio, se você puder se dar uma dica para o pessoal aqui do transporte, seria extremamente enriquecedor. Eu vou falar de uma forma que vai fazer com que as pessoas pensem bastante. Não importa a tua religião. Quando você vai a uma mesquita, a uma sinagoga, a um templo, a um terreiro, a uma igreja, não importa a tua religião. Você ouve os princípios de como um homem deve buscar agir junto ao seu próximo. Então, todas as religiões defendem que você deve ser uma pessoa do bem, uma pessoa que ajuda, uma pessoa caridosa, uma pessoa que, enfim, te dão um norte. Seja esse norte Jesus Cristo, seja esse norte o seu rabino, ou seja esse norte Maomé, não importa. Te dão um norte. Você não sai daquele momento de reflexão e de autocrítica tão bom quanto Maomé ou Jesus Cristo eram, mas você sabe qual é o caminho. Então, me permita, humildemente, te colocar a seguinte ideia. O teu caminho é vir a ser, como empresário, o homem que pensa o negócio. Você tem que pensar o seu negócio. Um diretor pensa o negócio, tem a visão global do negócio e analisa, reflete e toma coloca diretivas em prática para que o negócio prospere. Ah, mas eu não posso, eu estou envolvido na compra de pneu, eu estou envolvido na venda, eu estou envolvido na administração, na contratação do agregado. Ok. Você tem que ir saindo da operação em todos os níveis para o teu destino, que é pensar o negócio. Então, análogo ao que uma religião te diz que você deve ser um homem maravilhoso, e você se analisa e fala, não sou tão perfeito assim, mas você sabe o caminho para você ter êxito é pensar o seu negócio. Se a fonte de entrada de grana na sua empresa, de numerário, é a área comercial, você tem que ter gente ali, profissional, dando manutenção naquilo, fazendo com que aquilo aumente, para que você possa ir pensando cada vez mais, é bem no gerúndio mesmo, ir pensando o negócio dia após dia, sua vida inteira. Enquanto você ficar na operação,
eu vou perguntar para você, quem é que está pensando o teu negócio? Enquanto você sair caçando as informações, porque você não tem um sistema que te dê as informações precisas, atualizadas, customizadas no momento, da forma certa, para te levar a decidir, eu vou perguntar, quem é que está pensando o teu negócio? Então, investimentos como um TMS, que a Active Corp pode te fornecer. Investimentos como um treinamento profissional que a minha empresa pode te oferecer, como a estruturação de uma área comercial e o desenvolvimento dela, como a estruturação da tua cadeia de comando, o teu time de comando abaixo de você, e o desenvolvimento dele, cara, são para que você possa cada vez mais pensar o negócio. Se você não pensa o negócio, então você é uma jangada ao sabor das ondas. Você está indo para algum lugar, mas sabe-se Deus para onde? Muito bom, Flávio. Muito obrigado. E eu queria que você, pudesse passar os seus contatos para alguém que queira fazer algum tipo de treinamento comercial, queira uma consultoria, queira pelo menos conversar com você, isso, trocar conhecer, uma ideia, exato. Conhecer a sua empresa. Exato. Seria bacana você passar o seu contato. Bacana. Bom, meu nome é Flávio Capaz. O meu site tem ali alguma pequena apresentação do que a gente faz, que é ou www.capaz.com.br ou www.flaviocapaz.com.br. Os dois domínios são meus. Meu e-mail é flaviocapaz@gmail.com e meu telefone e WhatsApp são 11 999 478866. Como é que é? 11 999 478866. Parece número de pronto-socorro, né? Mas não é, não. Tá certo, Flávio. Legal? Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigado. A honra é minha. Eu acompanho o teu êxito, o teu sucesso, a tua vanguarda na área do que você faz. Eu sei da tua seriedade e eu não sei se você é atrevido, mas eu tenho você como um irmão querido. Teu êxito me faz bem. A recíproca é verdadeira, Flávio. Você é um cara muito capaz, até no nome. Muito obrigado. Imagina. Cara, foi um prazer muito grande. As suas palavras realmente fazem a gente refletir o negócio, refletir a área comercial, principalmente a área de gestão. Então muito foi muito bacana tê-lo aqui. Obrigado. Espero voltar mais vezes, de repente, para falar sobre outros assuntos. E que assunto você acha que é legal? Cadeia de comando seria um assunto interessante para a gente falar. Cadeia de comando? Vamos ver se a gente marca um podcast, a gente conversa sobre cadeia de comando. Então fique atento, em breve teremos aí falando sobre o Flávio Capaz, falando sobre cadeia de comando, que se puder dar um spoiler... Na verdade, é a composição das pessoas que lideram dentro da tua empresa e que tem que liderar em consonância com o que você pensa, mas não só fazendo aquilo que você quer, surpreendendo você positivamente. Sua empresa tem que satisfazer ao seu cliente. Isso. Bacana, Flávio. Então, já está convidado para um próximo podcast falar sobre cadeia de comando. Vai ser uma honra. Sobre gestão, sobre a maneira mais simples e objetiva de se gerir uma empresa. Bacana. Obrigado pela presença. Uma honra. Pessoal, se inscreva no canal, clique no joinha, compartilhe esse vídeo. Obrigado, Flávio Capaz. Uma honra. Quem agradece sou eu. Muito obrigado a todos por ouvirem nossa conversa. Muito obrigado a você pelo convite. E muito sucesso, sempre. Sucesso para todos, sucesso para vocês e até a próxima. Obrigado.